Aleluias, glórias a Deus. Povo de Deus, família renovada, Igreja de Cristo, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Desejo que você tenha passado aí um domingo abençoado com a sua família, repleto das bênçãos de Deus sobre a sua vida. É muito bom mais uma vez podermos nos reunir, como tenho dito sempre, ainda que distante fisicamente, mas no mesmo espírito, no mesmo amor, no mesmo propósito, como Igreja de Cristo, estamos reunidos e unidos para adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero aqui na abertura desse culto fazer a leitura de um texto, carta de Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1. Eu quero fazer a leitura aqui de alguns versículos. A partir do versículo de número 2, o apóstolo Tiago vai escrever o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra parte. Amém? O apóstolo aqui ele nos traz uma mensagem acerca de provações, de tentações, de lutas e adversidades que fazem parte do nosso cotidiano, do meu e do teu dia a dia. Tenho certeza que você talvez esteja vivendo aí momentos difíceis. Estamos todos coletivamente vivendo momentos difíceis, como pessoas, como famílias, como igreja, mas uma coisa é certa: Deus ele está no controle de todas as coisas, e que essa palavra possa ficar aí selada no teu coração na abertura deste culto. Tende por grande gozo passar por provações e tentações, amém? Certo de que o Senhor, Ele está na direção da tua vida. Vamos orar suplicando a bênção de Deus sobre nós. Senhor, nós te bendizemos, te damos graças por mais esse momento que o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos na tua presença, para juntos, numa só fé, num só amor, com o mesmo propósito, adorarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Suplicamos a tua gloriosa presença entre nós. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja na condução e na direção deste culto. Que o nosso louvor, a nossa adoração alcance o coração do Senhor, chegando como a forma de um sacrifício santo, perfeito e que agrade ao Senhor. Suplicamos que a tua palavra que será ministrada, ela venha de encontro à nossa necessidade, de maneira que ao final deste culto, Senhor, sejamos poderosamente, plenamente abençoados. Sê conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, temos a alegria de termos de volta aqui o nosso irmão Robertson, né? Nosso ministro de louvor, depois de um momento aí afastado, de provação, de lutas. Aprove o Senhor, na noite desse dia, Ele poder estar conosco aqui. É uma alegria, Rob, ter você aqui conosco, amém? E Ele vai nesse momento estar louvando ao Senhor, que você aí na tua casa, com a tua família, possa abrir o teu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe aí onde quer que você esteja, aqui, aí na tua casa, no teu lar, haja uma atmosfera da presença do Espírito Santo na tua vida e na tua família, no nome de Jesus Cristo, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Não tem como expressar a você que está aí o tamanho da alegria que está em meu coração nesta noite. Poder estar aqui de volta, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é louvar o nome do Senhor. Passamos por momentos difíceis, turbulências, sem perder a nossa fé. E eu
quero aqui de coração agradecer a você que orou pela minha família, orou por nós. Graças a Deus estamos bem, nos recuperando bem, e o nome do Senhor Jesus é glorificado em todas as coisas. E esse hino é um hino que eu gosto muito, e eu tenho certeza que vai falar com você, que fala sobre quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. E quando nós pensamos que estamos sozinhos, Ele está do nosso lado. Basta você clamar ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir o seu clamor. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol, que torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sente por mim, nem dos meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol, que torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem dos meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo que revelou a sua glória em Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que fará o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem dos meus pecados. Lembra, Senhor,
saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Esse hino retrata bem o que vivemos nos últimos dias. E enquanto passávamos por tantas coisas, a única oração que eu fazia era essa: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Olha só. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível
nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Sabendo que somos tão dependentes do amor de Deus, Ele é a cura para a nossa alma. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando ao teu coração através da sua palavra. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Louvamos a Deus por esse momento de louvor e adoração ao Pai, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem ministrado, falado ao teu coração. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores, e eu não tenho dúvida da presença do Senhor manifesta sobre a tua vida. Meus amados, nós vamos nesse momento compartilhar com você, com a sua família, você que nos assiste, uma palavra da parte de Deus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos de número 139. Eu quero aqui fazer a leitura de alguns versículos e depois compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações, amém? Salmos de número 139, eu vou ler o primeiro versículo e os dois últimos versículos deste salmo, amém? Diz assim, versículo 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Lá no versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, nós observamos este salmo, meus irmãos, que da maneira que ele se inicia é muito parecido com a maneira em que o salmista ele vai encerrar este cântico. O Salmo 139 é um dos mais belos saltérios, uma das mais belas poesias, cânticos, nessa junção de poesias, de cânticos, que é o livro de Salmos. Nesse salmo, o salmista ele vai revelar a forma da reflexão que ele faz acerca de quem é Deus. É uma oração pessoal em forma de poesia, na qual o salmista ele está falando, ele está expressando, ele está meditando acerca dos atributos de Deus. Ele traz uma preciosa exposição que constata a grandiosidade do Senhor, a grandiosidade de quem é Deus, e ao mesmo tempo a pequenez de quem somos nós, de quem é o homem. No Salmo 139, o salmista ele vai falar acerca da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus, e o salmista também ele vai expressar acerca da santidade de Deus.
Quando o salmista ele fala acerca da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus, ele está falando acerca dos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, isso quer dizer atributos que pertencem somente a Deus. Só Deus possui esses atributos, da onisciência, da onipresença e também da onipotência. Ao mesmo tempo, o salmista também vai falar acerca da santidade, que é um atributo comunicável. Deus, ele compartilha a santidade para conosco. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, o próprio escritor Moisés, ele já relatava isso para o povo, dizendo: sede santos porque eu sou santo. Deus dizendo para Israel, através de Moisés: sejam santos, assim como eu também sou santo. E eu quero nessa noite, meus amados irmãos, à luz desse texto, eu quero falar acerca desse tema, que este salmo se inicia e que o salmista também vai encerrá-lo dizendo: sonda-me, sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, sonda-me. Falar de sondagem, aqui o salmista ele está expressando acerca do autoconhecimento. E o autoconhecimento, algumas vezes, ele pode ser destrutivo. Algumas pessoas, quando fazem uma autoanálise de si mesmo, fazem uma sondagem de si mesmo, às vezes pode tornar-se algo destrutível, dependendo do ponto de vista em que a pessoa faz isso. Se você observar, você vai se deparar com muitas pessoas que vivem traumatizadas, pessoas que vivem deprimidas, pessoas que vivem com a autoestima o mais baixo possível, porque às vezes são pessoas que fazem esse autoconhecimento, essa autoanálise de si mesmo, e depois de fazer essa autoanálise chega à conclusão de que a sua vida não tem serventia nenhuma, de que a sua vida ela só é de sofrimento, de provações, de lutas. Ela olha para as suas tradições, para os seus antepassados, para o histórico familiar, para os seus pais, para os seus avós, e a conclusão que essa pessoa chega é de que, nesse autoconhecimento, é de que na vida dela nada vai dar certo, porque a sua trajetória, a trajetória dos seus antepassados foram de derrotas, foram de provações, foram de lutas, foram destrutivos para a sua vida. Por isso é muito importante que quando nós fazermos o autoconhecimento, a autoanálise da nossa vida, nós possamos abrir o nosso coração para Deus e permitir que Deus, o próprio Deus, ele faça essa sondagem na minha e na sua vida. É assim que o salmista ele vai terminar esse salmo. Primeiro ele vai dizer: Senhor, tu me sondas. Mas no final ele vai encerrar suplicando, pedindo a Deus para que Deus sonda o seu coração, para que Deus sonda a sua vida, para que Deus ele abra, aleluias, o seu coração e que Deus possa perceber quem de fato é este homem, quem de fato é esse escritor que está suplicando para que Deus sonde a sua vida. Sonda-me, Senhor. Pedir que Deus nos sonda é a maneira de se abrir para o próprio Deus. Orar a Deus, a exemplo do salmista dizendo: Senhor, sonda-me. É eu suplicar, é eu pedir, é eu permitir que o próprio Deus, ele abra o meu coração, ele analise, se aprofunde no conhecimento, em conhecer a minha alma, o meu espírito, a minha vida num todo. E a partir de então, a exemplo do que diz o salmista, eu posso ver, eu posso fazer uma reflexão e analisar e ver e vivenciar a manifestação dos atributos de Deus na minha vida. Deus, ele te conhece. Deus, ele me conhece. Deus, ele nos conhece. E o salmista, ele vai falar acerca desse conhecimento de Deus. Ele vai dizer aqui nesse salmo que Deus, ele conhece o nosso cotidiano. Olha os versículos 2 e 3. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. O salmista aqui está dizendo que Deus, ele conhece a nossa rotina, Deus, ele conhece o nosso dia a dia.
Você precisa ter esse entendimento que Deus, Ele conhece a tua vida muito mais do que você mesmo conhece. Deus, Ele conhece o tempo em que você se levantou na manhã desse dia. Deus, Ele conhece a rotina que você teve no decorrer desse dia. Se na vivência dessa rotina, quais foram as minhas e as suas atitudes, quais foram os meus e os seus pensamentos, quais foram as palavras que soaram dos nossos lábios, foram palavras de bênçãos, se foram palavras que enaltecem a Deus, se são palavras que glorificam a Deus, ou se são palavras que entristecem o coração de Deus. Deus, Ele é conhecedor da minha, da tua rotina. Olha o que o salmista está dizendo: o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar, o Senhor conhece os meus pensamentos. O salmista está afirmando: o Senhor conhece o meu andar, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece todos os meus caminhos. Você que me ouve, é muito importante nós termos essa consciência, você ter essa consciência. Deus, Ele conhece os teus caminhos. Deus, Ele conhece os teus pensamentos. Volto a frisar aqui, Deus, Ele conhece a nossa rotina do nosso dia a dia. Deus, Ele conhece a tua rotina no teu trabalho, na tua casa, na escola. Deus conhece a tua rotina quando você está no trânsito. Deus, Ele conhece a tua vida muito mais do que você imagina. É essa palavra que Deus traz ao nosso coração. Assim como Deus conhece o nosso cotidiano, Deus conhece também a estrutura dos nossos pensamentos. Ele conhece a maneira, a forma em que nós analisamos as coisas. Olha o que diz o versículo 4: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Ele conhece a maneira pela qual nós analisamos as coisas. Olha o que o salmista está dizendo: antes mesmo que haja uma palavra na minha boca, antes mesmo que eu expresse, antes que eu fale, antes que eu pronuncie aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu coração, aquilo que está no meu pensamento, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, antes mesmo que eu expresse, o Senhor, Ele já conhece. Deus, Ele sabe das maneiras e as formas que nós analisamos aquilo que está ao nosso redor. Deus, Ele sabe a maneira, meu irmão, que você analisa as coisas na condição de marido, na condição de pai. Deus, Ele sabe, minha irmã, a maneira que você analisa as coisas como esposa, como mãe. Deus, Ele sabe a maneira que você analisa as coisas como um filho. Deus sabe a maneira que nós analisamos as coisas como empregados, como patrões. Deus sabe a maneira que nós analisamos as coisas como servos do Senhor. Deus sabe a maneira que nós analisamos as coisas de Deus. Aleluia. Deus sabe a maneira que nós analisamos aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Deus, Ele conhece o meu e o teu pensamento antes mesmo que nós expressamos a nossa boca aquilo que está no nosso coração. É por isso que o salmista, ele vai dizer no outro salmo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, elas sejam agradáveis a ti, Senhor, porque Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus, Ele conhece a conjuntura da nossa vida. Olha o que diz o versículo 5: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. O que o salmista está dizendo aqui acerca desse conhecimento, dessa onisciência de Deus, em nos conhecer de uma forma plena, em nos conhecer de uma forma total? Entenda isso no teu coração. Talvez você que me ouve, você me conheça de uma forma superficial, eu te conheça de uma forma superficial, mesmo nós dentro do nosso lar, mesmo nós, você que quem sabe já tem aí os seus 10, 15, 20, 30, 40 anos de casamento, de uma forma superficial, que você
talvez conheça o teu cônjuge, que você conheça os teus filhos, mas Deus, Ele nos conhece de uma forma plena. Deus, Ele conhece os teus traumas. Deus, Ele sabe das suas dificuldades. Deus, Ele sabe das suas carências. Deus é aquele que conhece os teus momentos solitários, os momentos a sós, que quem sabe, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor vê um brilho nos seus olhos, talvez vê um sorriso no seu rosto, mas Deus é aquele que sonda e conhece o teu coração. E às vezes o estereótipo é de alguém que está sorrindo, de alguém que está feliz, mas no âmago, na alma, é um coração atribulado, contrito, um coração angustiado. Deus, Ele conhece este coração. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor me cerca em minha volta e o Senhor coloca sobre mim a tua mão. O salmista, ele está dizendo aqui, quando o Senhor olha para dentro de mim e o Senhor encontra um coração contrito, um coração ferido, angustiado, amargurado, alguém às vezes até mesmo desejoso de desistir da própria vida, Deus, Ele vem com a sua mão poderosa e Ele ameniza essa dor. Deus, Ele vem com a sua mão poderosa, com o seu bálsamo. Ele passa sobre esse coração ferido, trazendo uma nova esperança e abrindo os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas dele ao nosso alcance. Entenda isso. Ele conhece os nossos traumas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas carências. Deus também tem um conhecimento que vai muito além do nosso conhecimento. Deus, Ele tem um conhecimento que vai muito além da nossa percepção. Deus, Ele conhece o nosso inconsciente. Olha o que diz o versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que eu não a posso atingir. No versículo 16 ele vai dizer: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ah, meus irmãos, Deus é aquele que no seu livro, a exemplo do que o salmista está dizendo, aquilo que você está vivendo, seja algo de alegria ou de tristeza, sejam razões que te trazem, aleluia, felicidade, ou razões que tragam amargura no teu coração. Entenda de uma coisa: Deus, Ele sabe, Ele conhece todas a sua vida. Deus, Ele conhece todas as particularidades da sua vida. Quando nós olhamos para a sua palavra, nós vamos nos deparar com pessoas, com personagens que viveram momentos de euforia, momentos de glória, momentos de bênçãos, momentos triunfantes de conquista, e toda essa glória, toda essa conquista, todos esses momentos triunfantes, eles eram conhecidos e sabidos por Deus. Mas nós vamos nos deparar também com personagens que viveram momentos de angústia, de tristeza, momentos de perseguições, momentos de dores, e alguns até levados à morte, e era sabido e conhecido por Deus esses momentos. Mas uma coisa é fato: quando nós olhamos para a sua palavra, nós vemos esse Deus no controle de todas as coisas. Deus, Ele tem um conhecimento que vai muito além daquilo que o teu coração imagina, que vai muito além das tuas percepções. Às vezes, meus amados, nós analisando a nossa vida, o contexto real do momento em que nós estamos vivendo, em analisar o presente e fazer uma avaliação do que vai ser o futuro, nós chegamos à seguinte conclusão: em razão do momento, do hoje que eu estou vivendo, o amanhã será um amanhã de derrota. Em razão do hoje que eu estou vivendo, o amanhã vai ser um amanhã de dor, vai ser um amanhã de choro, vai ser um amanhã de tristeza. Mas entenda uma coisa: o conhecimento de Deus vai além das suas percepções. Talvez as suas percepções do futuro, do amanhã, seja de derrota, de angústias, mas Deus, Ele conhece o amanhã, e eu tenho certeza que o amanhã determinado sobre a tua vida é de vitória, é de conquista, é de bênçãos, para que Ele seja glorificado na tua casa, na tua vida e na tua família. O conhecimento de Deus vai além das suas percepções, vai além dos teus pensamentos. O
salmista vai falar também acerca do conhecimento pluridimensional e simultâneo de Deus. Ou seja, Ele nos conhece na nossa totalidade, na complexidade que todos nós temos. Olha o que diz aí os versículos 7 até o versículo 12. O salmista ele pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha a pluralidade do que o salmista está dizendo, olha a complexidade do que ele está dizendo. Mas ele está afirmando aqui que Deus, Ele nos conhece nessa complexidade, Deus nos conhece na nossa totalidade, entenda isso. O salmista está dizendo que é impossível, não há como se esconder da presença desse Deus, não há como fugir, afugentar-se da presença desse Deus. Oh, meu irmão, você que me ouve, minha irmã, alegra o teu coração, porque Deus, Ele conhece você na sua totalidade. Deus é aquele que conhece toda a tua estrutura. A Bíblia diz que até quantos fios de cabelo há sobre a sua cabeça são conhecidos por Deus. Deus, Ele conhece, aleluias, os bilhões e bilhões de células que formam a tua estrutura. É conhecido por Deus. O sangue que jorra nas tuas veias é conhecido por Deus. As palpitações do teu coração, elas são ouvidas e conhecidas por Deus. Aquilo que é oculto para você mesmo acerca de si é conhecido por Deus. Deus, Ele conhece as suas complexidades que às vezes nem você mesmo entende. Quantas pessoas dizem: ah, pastor, mas nem eu mesmo consigo me entender, nem eu mesmo consigo me suportar, nem eu mesmo consigo me aguentar. Deus, Ele conhece, Ele sabe dessas complexidades, as complexidades da tua vida, que quem sabe são inalcançáveis pela medicina, a complexidade da sua vida, que quem sabe não são entendíveis pelos psicólogos, pelo psiquiatra, as complexidades da sua vida, que não são compreensíveis pela assistência social, as complexidades da minha e da sua vida, que foge da nossa alçada. Deus, Ele conhece essas complexidades e elas não se tornam em nada diante da sua glória e do seu poder. O salmista está dizendo: por mais que em determinados momentos da minha vida eu queira afugentar da presença de Deus, por mais que em determinados momentos da minha vida eu queira me afastar da presença de Deus, eu queira me isolar, Deus, Ele conhece as complexidades da minha vida. Deus, Ele me conhece, Ele te conhece na sua, na minha, na nossa totalidade. Ou seja, Deus, Ele não nos sonda, Ele não nos conhece de uma forma parcial. Ou seja, Deus, Ele conhece você em todo o seu aspecto espiritual, mas não conhece o teu aspecto final. Ele conhece tudo. Ah, Deus, Ele conhece o meu aspecto físico, financeiro, mas Ele não conhece o meu aspecto emocional. Não, Deus, Ele te conhece na totalidade. Deus, Ele conhece toda a complexidade da sua vida. E tudo isso que é complexo para você, tudo isso que é difícil, impossível para você, diante desse Deus, tudo torna-se fácil, tudo torna-se possível, porque Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele conhece a essência do nosso ser. Olha o que diz o versículo 13: pois possuíste o meu interior,
entreteceste-me no ventre da minha mãe. Na parte A do versículo de número 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ah, meus irmãos, Deus, Ele conhece a nossa constituição genética, Ele conhece as consequências emocionais, físicas dessa formação na nossa vida adulta enquanto indivíduo. Ou seja, Deus, Ele conhece a tua vida. Não foi a partir do momento que você tomou a decisão de entregar a sua vida a Ele. Deus, Ele não conhece a sua vida a partir do momento em que você, aleluia, aceitou o sacrifício de Jesus. Não, Deus, Ele não conhece a tua vida a partir do momento em que você tomou a decisão de praticar uma determinada religião. Deus, Ele não conhece a tua vida a partir do momento, aleluia, em que você foi registrado num cartório como pessoa civil. Deus, Ele não conhece a tua vida a partir do momento em que você começou a ter uma compreensão acerca do que é a vida. Mas antes mesmo que você fosse formado e gerado, Deus, Ele já te conhecia. Olha o que o salmista está dizendo: o Senhor possuiu o meu interior, o Senhor me entristeceu-se no ventre da minha mãe. O salmista está dizendo, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Entenda isso nessa noite. Enquanto você era um embrião, não era nem mesmo formado, Deus, Ele já conhecia a tua vida. Às vezes nós nos maravilhamos quando nós olhamos lá para o livro dos profetas e nós vemos Deus dizendo para o profeta: antes mesmo que você fosse gerado, eu já te conheci. Antes que você fosse formado, as nações já te dei por profeta. Nós nos maravilhamos com esse texto, mas acerca de você é a mesma coisa. Deus, Ele já te conhecia lá mesmo no ventre da tua mãe. Olha que coisa linda, meu irmão. Antes que a tua mãe te conhecesse, antes que o teu pai já te conhecesse, antes lá que o médico, a parteira te visse, Deus já te conhecia. Antes mesmo que a tua mãe tivesse lá aqueles mal-estar, né? A ânsia de vômito, aquele enjoo, aquela coisa, e ela ali descobriu que estava gestante. Antes de tudo isso, Deus, Ele já te conhecia. Olha o que Ele está dizendo no versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, antes do meu corpo ser formado, antes da existência dos meus ossos, antes da existência dos meus órgãos, Deus, Ele já me conhecia, Ele já te conhecia. Você pode estar passando por momentos de adversidades, de lutas, de provações, mas entenda uma coisa: existem razões de sobra para você se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te conhece, Ele sabe muito bem quem você é. Ele conhece você. Deus, Ele tem a presciência da nossa história. A parte B do versículo 16, Ele diz: todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Mesmo antes de nós nascermos, Ele já conhecia a trajetória da nossa vida. Olha que coisa profunda. Mesmo antes de você nascer, Deus, Ele já conhecia a trajetória da sua vida. Todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes mesmo de existir, já estavam escritas por Deus. Eu quero lembrar você que o final dessa história é um final de vitória, é um final de conquista, é um final de bênção. É um final em que Deus, Ele será glorificado e exaltado na sua vida. Deus sabe que tipo de relação nós temos com as personalidades malignas. Ele é conhecedor, Ele sabe.
Talvez você esteja vivendo um tempo de perseguição, talvez você esteja vivendo um tempo de desafios que o adversário tem que se levantado de forma feroz contra a tua vida. Às vezes nós conseguimos visualizar o próprio adversário agindo, às vezes ele vai agir usando pessoas contra as nossas vidas. Deus, ele sabe de tudo isso. Olha o que diz os versos 19 a 22, o salmista ele vai dizer: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Deus, ele sabe se abominamos ou se nós condescendemos com práticas condenáveis. Deus, ele sabe, diante daquilo que nos é ofertado, diante daquilo que nos é apresentado, diante daquilo que nos é trazido. Deus, ele sabe, aleluia, no íntimo do meu coração, aleluia, Deus, ele sabe no íntimo do teu coração quais são as nossas decisões, quais são os nossos desejos, se nós abominamos aquilo que Deus abomina, ou se nós compactuamos com aquilo que Deus abomina. Deus, ele sabe quais são as intenções dos nossos corações diante das adversidades, diante das investidas do adversário contra a nossa vida. Deus, ele conhece, ele sabe o tipo de relação que eu e você temos com as personalidades malignas, ele sabe. Ou seja, ele sabe quais são as minhas e as suas atitudes no trabalho, as suas atitudes na escola. Ele sabe quais foram as suas atitudes hoje no decorrer desse dia, o que você visualizou, o que você viu, o que você deixou de ver, com quem você falou, o que você falou, o que você assistiu, Ele sabe de tudo, e nesse dia a dia, nessa complexidade da nossa vida, e nesse desafio que nós vivemos cotidianamente, Ele é sabedor das nossas escolhas, se é de abominar o pecado ou se é de nós compactuarmos com o pecado. Ele sabe. Ele conhece. E depois de expressar tudo isso, de falar acerca de que Deus conhece o nosso cotidiano, de que Ele conhece a estrutura do nosso pensamento, que Ele conhece as conjunturas da nossa vida, que Ele tem um conhecimento além da nossa percepção. Depois de falar acerca do conhecimento pluridimensional e simultâneo de Deus acerca das nossas complexidades, depois de falar acerca de Deus conhecer a essência do nosso ser, depois do salmista falar acerca de que Deus, ele tem a presciência da nossa história, depois do salmista ele expressar de que Deus também, ele sabe da nossa relação diante das personalidades malignas que estão em todo o tempo se levantando contra nós. O salmista, ele vai dizer: cura-me, Senhor. Ele vai dizer: sonda-me, Senhor. Ao invés de ele pedir um autoconhecimento, ele pede antes para que Deus o cure. Não há conhecimento em nós o suficiente para que nós nos autotratemos. Não há conhecimento suficiente em mim para que eu possa fazer um autotratamento. Não há um conhecimento suficiente em você para que você possa se tratar, para que você possa se curar, para que você possa se libertar daquilo que te aprisiona, para que você possa se livrar daquilo que tem te prendido. Não há não há conhecimento em nós suficiente para isso. É por isso que o salmista ele está dizendo: cura-me, Senhor. Por isso que o salmista está dizendo: sonda-me, Senhor. O meu coração é um coração doente. O meu coração é um coração maligno, é um coração carnal. Por isso que ele fala: sonda-me, Senhor, pois o Senhor conhece o meu coração. Não há conhecimento em nós suficiente para nós nos autotratarmos. O conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico, não.
Mas o conhecimento de Deus, ele tem efeitos práticos. 23, o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí ele vai falar acerca da praticidade do conhecimento de Deus. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele vai dizer, quando o Senhor olhar para dentro de mim, ele vai dizer: sonda-me, Senhor, expõe a minha alma. Expõe, Senhor, a minha vida. Ele vai dizer: pois o Senhor me conhece, então não tem como eu enganar o Senhor. Ele vai dizer: prova-me, Senhor. Ele está falando em relação à dor humana, a sua relação humana com o mundo. E ele vai dizer no final: guia-me, muda, Senhor, a minha trajetória. Muda, Senhor, as minhas escolhas. E conclui nessa mensagem: o conhecimento que Deus tem de nós nos leva a uma cura tridimensional. A cura do nosso coração, onde estão as nossas emoções. A cura dos nossos pensamentos, onde está o nosso intelecto. E a cura do nosso caminho, que diz respeito ao nosso comportamento. Deus, Ele quer curar o teu coração. Deus quer curar os teus pensamentos, mudar os teus pensamentos. E Deus quer guiar os teus caminhos. Não há caminhos maus fora do ser, mas sim dentro do ser. Deus quer penetrar na nossa alma. Deus, Ele quer penetrar na tua alma. Deus, Ele quer penetrar na minha alma, trazendo em nós cura e libertação. Eu quero orar com você nesse momento. Talvez você que ouviu essa palavra esteja vivendo momentos terríveis, momentos tenebrosos na sua vida. Mas Deus traz essa palavra ao teu coração para trazer cura, para trazer libertação sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus traz essa palavra para derrubar, para quebrar, talvez maldições que você esteja vivenciando na tua casa, na tua vida. Deus traz essa palavra ao teu coração para lançar fora aquilo que, quem sabe, tem amarrado, tem trancafiado, tem aprisionado a tua vida, a tua casa. Deus traz essa palavra para trazer libertação, para quebrar as cadeias, quebrar as algemas, os portões de ferro, os ferrolhos. Ele traz essa palavra para curar a tua alma, para curar o teu espírito, para curar a tua mente. Eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra. E a exemplo do que o salmista diz aqui nesse salmo, a minha oração em meu favor, em favor dessa pessoa que me ouve, é essa: sonda-nos, Senhor, pois o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Guia-nos, Senhor. Olhe para dentro de nós e vê se há algum caminho mau, algum caminho perverso, caminho da desobediência, caminho que contraria a tua vontade, caminho que fere a tua santidade. Vê se há em nós caminhos maus, Senhor, e livra-nos, liberta-nos, e guia-nos, Senhor, pela vereda da sua justiça. Oh Deus, cura os nossos corações, cura, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente. Cura, Senhor, muda, Senhor, a nossa trajetória, os nossos caminhos, para que estejamos no centro da sua vontade. Eu oro, Deus, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa casa, essa família. Eu ministro a libertação, a cura do Senhor, a transformação que provém do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa estar
selada, guardada no teu coração, e que o Espírito Santo, ele te auxilia, ele nos auxilia a colocarmos ela em prática no nome de Jesus. Quero abençoar a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.